Bora, líder! Vamos para a nossa aula de número 5, onde nós vamos aprender sobre o que fazer quando as pessoas não querem ser lideradas. Você faz de tudo, mas as pessoas resistem. E fique tranquilo, isso é mais comum do que você imagina. E o versículo-chave que a gente vai usar é poderoso para essa aula. Está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, que diz: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então, continua fazendo o que é certo, continua fazendo a vontade de Deus, continua cumprindo o seu chamado, porque no tempo certo, se você não desfalecer, você vai ter uma colheita, e eu creio, uma colheita abundante. E essa aula, ela, como as outras, ela está olhando para as dores e dificuldades do líder. Então vamos olhar essas dores agora? Uma delas é pessoas que ignoram sua liderança. Não te veem como nada, fingem que você não existe. Um líder iniciante sem treinamento pode cair na armadilha de se deixar levar emocionalmente por essa situação e querer fazer alguma coisa de qualquer maneira. Calma, calma, calma. Mas essas pessoas existem sim, não é coisa da sua cabeça. Outro tipo de gente que causa dores no líder são membros que resistem à correção. Enquanto está tudo bem, enquanto é sorriso, enquanto é glória a Deus e aleluia, está tudo certo. Na hora que você precisa corrigir, ajustar a rota, aí você vira o demônio em pessoa. É, essa galera também faz parte do trabalho de um líder. Uma outra dor é de gente que só quer aparecer, mas não quer compromisso. Se tem algo que deixa em evidência, se tem um microfone, então, ou se tem uma posição no grupo, aí essa pessoa aparece. Né? Ou se tem um evento bacana, um retiro, um passeio, essa pessoa está lá. Mas não quer compromisso nenhum com o grupo. Esse também é bem complicado de lidar. Mas também tem uma outra dor. Você se dedica e mesmo assim parece que não vale a pena. Você faz tudo, você se desdobra e parece que você não é reconhecido, parece que não está compensando, não está saindo do lugar. Essas são as dores, inclusive, que os líderes trazem para mim quando a gente vai conversar sobre liderança ou quando eu estou ministrando alguma palestra. Mas então, para a gente seguir com as soluções, eu preciso que você entenda a realidade. Qual é a realidade? Nem todo mundo quer ser discipulado. Lembra que na aula do discipulado eu disse que não é para quem precisa, é para quem quer? E nem todo mundo quer. Ser discipulado é ser liderado, tá bom? Entenda isso. A pessoa que quer ser discipulada, ela quer ser liderada. Mas nem todo mundo quer ser discipulado. Tem gente que só quer participar das coisas que são promovidas. Então, é só para você entender a realidade. Nem todo mundo vai te ouvir. Eu tenho anos fazendo isso, tem gente que finge que eu não estou nem ali, em vários sentidos, seja aqui na internet, seja presencialmente. Tem gente que não vai te ouvir mesmo. Sua voz não alcança essa pessoa, ela não se deixa ser alcançada. E entenda, é só para você entender. Vai acontecer, acontece, provavelmente está acontecendo agora. Mas olha que coisa interessante. Até Jesus foi rejeitado por muitos. Olha o que diz em João capítulo 6, versículo 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então, a partir de um determinado momento do ministério de Jesus, muitos discípulos começaram a ir embora, deixaram de seguir ele. Irmão, que dirá a gente? Ok? Então, isso faz parte. É para você, o tópico é entenda a realidade, que a gente precisa botar o pé no chão. Tirar essas utopias que a gente ouve sobre liderança
que não nos levam a lugar nenhum, tá? Então, para fechar essa parte de entender a realidade, entenda isso. Isso faz parte do processo. Sua caminhada de liderança vai agregar essas situações. Não tem para onde correr. Todo líder vai enfrentar essas coisas. E vou te falar, ao longo de toda a sua vida, como líder, como servo, essas coisas vão acontecer. Mas para a gente se blindar e não deixar que isso nos destrua, até porque nós precisamos saber identificar, né, os problemas para corrigi-los. Primeira dica que eu quero te dar aqui é: não personalize a rejeição. A resistência não é sempre contra você, às vezes é contra o chamado, o projeto, o propósito. É o famoso não leve para o lado pessoal. Tem gente que, irmão, tem gente que Deus vai usar até essa situação para moldar você. Então não leve para o lado pessoal, é comigo, então tem que botar outro. Vai botar outro, pode até não ser aquela pessoa, pode ser outra, mas ele vai passar pelo mesmo processo. E não adianta, talvez seja até a mesma pessoa, porque tem gente que é problemática com todo mundo, então não personalize a rejeição, amém? Outra coisa de não personalizar a rejeição é se lembrar do que Deus diz para o profeta Samuel. Lá em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7, ele diz: eles rejeitaram a mim, não a ti. Quando o povo vai lá para ele, né, antes dele ungir Saul, antes de Deus mandar ele ungir Saul, o povo está pedindo um rei como as outras nações, aí ele vai falar com Deus, ele diz: Samuel, não personaliza a rejeição não, eles não estão rejeitando você não, eles estão rejeitando a mim. Então entenda esse princípio. Se você é um líder ordenado por Deus, uma líder ordenada por Deus, quem está resistindo à tua autoridade está resistindo à autoridade de Deus. Já destravou muita coisa aqui, né? Já dá uma relaxada a entender esses princípios. Eu estou amando fazer esse curso aqui para vocês, porque tem coisas simples, objetivas. Talvez a gente até saiba, mas é preciso ouvir de novo para seguir firme na liderança. Então, para a gente não personalizar a rejeição, a gente não pode guardar mágoa. Libera isso, ora, abençoa, libera o perdão, continua amando com atitude, continua amando, faz o que Jesus fez com Judas Iscariotes, que tem outro Judas que é uma bênção, né? Um dos apóstolos do Cordeiro, Judas Tadeu. Então, libera isso, não fica preso a isso não, sua liderança vai ser prejudicada se você ficar agarrado nisso aí. Então não guarde mágoa. Vamos em frente, ok? Sua liderança vai andar para frente, não vai andar para trás. Então, esse amadurecimento vai trazer algumas características importantes. Primeiro, o líder maduro permanece constante. O texto que nós lemos diz, o texto, o versículo-chave diz, a seu tempo ceifaremos, lá em Gálatas. Então, você tem que ser constante, você tem que permanecer para chegar à época da colheita. Então, continue pregando, continue usando a palavra como pilar do seu ministério de liderança. Continue servindo, não deixe que as pessoas tirem de você essa característica de ser um líder servo, um líder que está ali para servir as pessoas assim como Cristo fez. Continue cuidando, sabe? Não desista por causa de problemas que vêm no trajeto. Continue cuidando como um pastor daquele pequeno rebanho. Continue cuidando e continue orando. Apresente essas pessoas a Deus em oração. Seja constante, mesmo que ninguém reconheça agora, tá? Pode acontecer de ninguém reconhecer. Então, permaneça constante, porque quem te chamou foi Deus. Agora, eu sei que a rejeição não é um negócio fácil de lidar, então nós precisamos ter atitudes práticas para lidar com essas situações. Então, primeiro, não insista onde não há coração aberto.
Eu costumo dizer que pessoas que não estão com o coração aberto são ladrões de energia. São pessoas que vão roubar a sua energia, vão levar embora e você vai se arrebentar tentando ajudar, mas essa pessoa não está com o coração aberto para ser ajudada. Então, não insista onde não há coração aberto, ok? Então, o que eu faço, pastor? Foque em quem está sedento e disposto. Ainda que a pessoa ainda não tenha largado um monte de coisa, foque nessa pessoa, porque ela está sedenta, ela está disposta, ela está brigando, ela está pedindo ajuda, ela está te olhando, ela está te acompanhando. Foque em quem está sedento e disposto. Terceiro, fortaleça seu coração no Senhor, não nas respostas humanas. Por isso você precisa estar orando, por isso você precisa estar buscando, por isso você precisa estar falando com Deus. Fortaleça o seu coração no Senhor. Vá buscar a Deus, líder. Vai orar, vai ter intimidade com Ele para a glória de Deus. Se você ficar ouvindo os outros, toda hora tem alguém para reclamar, toda hora tem alguém para falar alguma coisa. Mas quem te chamou foi Deus. Uma outra realidade que o líder precisa aprender. Seja um exemplo, mesmo em silêncio. Às vezes sua vida vai falar mais alto que suas palavras. Às vezes você quer ter uma resposta para tudo, não precisa. Se você tem uma atitude que condiz com as escrituras e você está trabalhando dentro de princípios, você está aqui sentado aprendendo e vai usar princípios para ensinar, fique em paz. O fruto do Espírito lá de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, o fruto do Espírito visível na sua vida é a sua maior pregação. Siga em frente. E, junto com a oração, você espera o tempo de Deus. Tem gente que vai te dar trabalho agora, mas lá na frente, essas pessoas podem ser uma bênção para você. Deus pode moldar corações que hoje estão endurecidos. Paulo e Barnabé tiveram uma separação no seu ministério por causa de João Marcos. E no final já do ministério de Paulo, ele está pedindo para trazer João Marcos para perto dele, porque ele era muito útil para o ministério de Paulo. Então alguém que está dando trabalho no momento pode ser muito útil lá na frente. Então você planta, o outro rega. Mas como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, Paulo dizendo, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Bora, líder! Seja constante, seja fiel, seja cheio do Espírito Santo. Não pare por causa dos outros. Continue por causa do propósito. Repita comigo no 3 o nosso versículo-chave. 1, 2, 3. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Deixa eu te fazer um convite. Você ainda não me segue nas redes sociais? Eu estou aí no YouTube, no Instagram, no TikTok, com o nome Pastor Leonardo Carneiro. O link das minhas redes sociais vai estar aí na descrição dessa aula. Então você entra lá, segue o meu perfil, se inscreve lá no YouTube, olha as postagens, porque lá eu vou estar falando sobre liderança. Então, além do curso, você vai ter conteúdo de graça também diariamente ao seu alcance, na palma da sua mão. Vamos para a próxima aula? Aula 6. Te espero lá para a glória de Deus. Bora, líder! Fique na paz.